Querido. E também mandou aqui, César, você acha que o Brasil pode sofrer de alguma forma pelo Lula não querer se posicionar quanto à guerra na Ucrânia? Não, eu acho que ele se posicionou. Eu acho que veja, existe um intento muito forte hoje, sobretudo estadunidense, que é quem comanda a OTAN, de dar um viés específico para essa questão. De que a Rússia é o país malvado, invasor, a despeito de ser o país invasor efetivamente nessa questão, a questão é muito mais complexa. Os Estados Unidos vêm se articulando desde 2014, assim como eles tiveram ingerência brutal, por exemplo, no que foi a Lava Jato. Tá? Isso tem procurador americano que chama Kenneth Blanco. Então pesquisem. Kenneth, K-E-E-N-N-E-T-H, Blanco, B-L-A-N-C-O. Dizendo efetivamente como é que eles colaboraram com a Lava Jato, com o Dallagnol, com o Moro, etc. e tal. Departamento de Estado americano. Os Estados Unidos têm ingerência no mundo inteiro. Os caras têm mais de 1000 bases militares ao redor do mundo. Você vê base russa ao redor do mundo? Não. Você viu a Rússia querendo instalar o que se chama em inglês de striking weapons, que são armas de ataque, efetivamente, não é de defesa. Na divisa de Porto Rico, ali? Não viu, né? Não. Você viu o que aconteceu quando a União Soviética fez isso na década de 1960? E colocou artefato nuclear em Cuba? Que eles disseram que foi uma represália também, porque os Estados Unidos tinha feito o contrário, né? Tinha colocado as bases muito próximas ali da... Isso é uma outra... outra treta, a gente precisa de mais tempo, mas os Estados Unidos invadem a Baía dos Porcos. Eles tentam efetivamente invadir porque eles queriam transformar Cuba numa espécie de ilha de jogo, de cassino. Sobretudo porque os Kennedys tinham uma ligação muito forte com mafiosos mesmo, estadunidenses. Assistam O Irlandês, esse filme, que é Joe Pesci, De Niro, Al Pacino, O Irlandês, conta bem essa história. Eles tentam invadir através da Baía dos Porcos, cria-se uma situação diplomática e isso leva para a crise de outubro dos mísseis. Mas faz, cara, quase um século que existe ingerência estadunidense em todo lugar. Eles queriam colocar striking weapons com ogiva nuclear que atingiria Moscou em 5 minutos. Caramba. Você imagina se a Rússia quisesse fazer a mesma coisa colocando na América Central esse tipo de coisa. Ou quisesse colocar no Canadá, que em questão de minutos você acertaria Washington. Você imagina como que Washington não reagiria? Entende? Então é uma questão absurdamente complexa. O Lula, a meu ver, endereçou a complexidade dessa questão. Não acho que isso possa causar desgaste pro Brasil. Vamos lá. O Pietro Correia mandou: uma direita na presidência do Senado enfraquece o Lula? E se enfraquece o Lula, fortalece quem? Enfraquece o Lula e fortalece o bolsonarismo. Se o Rogério Marinho ganhar isso, é por isso que ele está perguntando hoje. Enquanto a gente conversa aqui, esses trâmites estão rolando. Você tem Rogério Marinho sendo apoiado pela ultradireita e você tem o Pacheco, a despeito de todas as críticas que eu tenho ao Pacheco, representando o campo democrático. A coisa está apertada. A gente vai ver, vai ter esse resultado até o fim do dia de hoje. Hoje ainda sai isso. Hoje ainda sai então, isso. Hoje estão naquelas negociações de vamos ceder um pouquinho aqui, vamos ceder um pouquinho ali. São 81 senadores. Ao que tudo indica, você tinha ali algo como 45 e 50 senadores votando a favor do Pacheco. Isso seria o bastante para assegurar a vitória dele. De uma forma apertada, mas deve ser... maioria simples. Na verdade, nesse caso, quem levar com um voto a mais, vence. E o Vini Ferreira mandou aqui: você vê chance de retaliações dos garimpeiros aos indígenas? Cara, isso é difícil, hein? Seguramente. Não, mas seguramente existe. Cara, isso aí é uma máfia, irmão. Isso é uma máfia extremamente articulada que eles enfrentam forças armadas até. Entende? Agora menos, porque agora você vai ter um volume de atividade militar naquela região com o Lula, sobretudo o decreto que ele fez antes de ontem, não lembro direito,
que vai envolver aí um efetivo abrangente. Então, acho pouco provável. Mas é algo que precisa tomar muito cuidado, porque as comunidades indígenas vão estar à mercê desses mafiosos, cara. E eu assisto alguns documentários que falam sobre as populações indígenas no geral, histórias e tal, de garimpo ilegal, de grileiros. E, mano, tem umas histórias que são de massacres mesmo com a galera, tá ligado? Não lembro um documentário que eu vi que falou que, tipo, eles queriam que os indígenas ali da região saíssem de lá pra ir pra outro lugar e eles bateram o pé pra ficar lá e os caras metralharam o filho do maluco na frente dos pais, tá ligado? Gangsterismo, tipo, cara. Não tem ideia. Maluco, tá ligado? Você acha que o pessoal vai na conversa? Não, não, assim não tem. Funciona não, cara. Não. O bagulho é bem mais embaixo. E com relação, pra gente fechar, a relação do Bolsonaro agora, né? Que todo mundo fala, não, ele não fugiu, ele tá lá porque ele tá planejando alguma coisa ainda. E agora ele pediu o visto de turista, né? Por que ele tá desesperado desse jeito pra pegar esse visto, pra continuar lá? Você acha que se ele voltar, ele corre o risco de ser preso? Corre. Tem muito processo persecutório em diferentes esferas. Você tem na seara eleitoral, você tem na seara criminal, você tem uma série de coisas que incidem contra ele. O Bolsonaro cometeu um sem número de crimes, cara. É difícil encontrar na história da humanidade um parlamentar que cometeu mais crimes do que o próprio Bolsonaro. Então ele tá muito preocupado. Ele não esperava ser derrotado. Ele sabe que existem uma série de coisas que incidem contra ele. E, a meu ver, ele está organizando um processo de fuga para os Emirados Árabes Unidos. Que é onde, se ele perceber que ele não pode ficar mais nos Estados Unidos depois desses 6 meses e que a prisão dele já tá amadurecendo. A prisão dele está amadurecendo. Veja, em tese, a justiça não pode se ater a valores políticos. Tá? Se você cometeu um crime, não importa, você tem que pagar. Na prática é outra coisa. Na prática, para prender uma figura que foi um chefe de Estado, ex-presidente da República, que tem ressonância popular, é extremamente difícil. Porque você pode efetivamente desencadear um processo de convulsão social. As pessoas sabem. As pessoas que estão envolvidas nisso e colhendo provas e reunindo elementos sabem. Muito provavelmente para decretar a prisão dele em algum momento do segundo semestre de 2023. Ele está querendo se organizar para se proteger sob a égide dos ditadores sauditas. Ele vai lá para debaixo da asa da galera. O que o Brasil tem, tratado de extradição firmado, mas eu acho que não foi ratificado, eu acho que tem uma série de coisas que não estão vigentes e os sauditas são extremamente arbitrários, extremamente autoritários. Os caras mataram o Jamal Khashoggi picotado, isso tem vídeo, não sou eu que estou dizendo, ouvindo música clássica. E ninguém, nem na sociedade internacional, rompeu laços com eles, porque esses caras têm muita força, velho. Sobretudo por conta do petróleo. Os caras têm muita força. Entende? Tem muito dinheiro, muito poder envolvido ali. Eu acho que a tendência é essa, que o Bolsonaro vá fugir para os Emirados Árabes Unidos em algum ponto do segundo semestre desse ano.